Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: cai sobre nós as colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se
se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Podemos, nesse momento, nos ajoelhar diante da cruz. Levantemos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, caríssimos ouvintes da Rádio Web do nosso Santuário de São José de Ribamar. É com muita alegria que nós celebramos hoje na igreja inteira e aqui hoje, com essa bonita procissão de ramos e esta Santa Missa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É o que significa o Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém triunfalmente, aclamado pelo povo, pelas multidões. As multidões portavam ramos nas mãos. As multidões jogavam seus mantos, suas vestes pelo chão. E Jesus entrava na grande cidade aclamado, festejado. Mas por quê? Para que Jesus entrava em Jerusalém? A palavra de Deus que nós ouvimos, o profeta Isaías nos diz claramente por que Jesus entrava em Jerusalém. O profeta diz assim: o Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Então, por que Jesus entrou em Jerusalém? Jesus entrou em Jerusalém consciente de que ia ser preso, ia ser julgado, condenado à morte e morto na cruz. Foi consciente que Jesus entrou em Jerusalém. No Evangelho de João, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. É livremente, portanto, que Jesus vai a Jerusalém, e que Jesus, entrando aclamado em Jerusalém, ele sabe muito bem, aquele povo que o festeja, que o aclama, que o aplaude, que o louva,
aquele povo que grita, Hosana ao filho de Davi, é o mesmo povo que na sexta-feira santa vai gritar, crucifica-o. É o mesmo povo que vai gritar, fora com ele, queremos Barrabás, que Jesus seja crucificado. Aquele povo da Bíblia, aquele povo do Evangelho simboliza quem? O povo que aclama, o povo que louva, o povo que porta, que carrega ramos, o povo que canta Hosana ao filho de Davi, e ao mesmo tempo o povo que grita, crucifica-o. Quem é aquele povo? Aquele povo simboliza quem? Simboliza cada um de nós. Tantas vezes nós estamos nas nossas igrejas louvando Cristo, cantando Santo, Santo, Santo. Tantas vezes nós cantamos Hosana ao filho de Davi. E tantas vezes rezamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas também tantas vezes gritamos, crucifica-o, quando nós faltamos com a caridade, quando nós faltamos com a oração, quando nós praticamos a maledicência, quando nós semeamos o ódio, quando nós causamos divisão, quando nós traímos a esposa, o marido e os filhos, nós estamos gritando com o nosso comportamento, com a nossa vida, crucifica-o, que Jesus de Nazaré seja crucificado. Aquele povo que louva, que aclama e que bate palmas, somos nós, mas somos nós também aquele povo que grita, crucifica-o, que ele seja morto, que ele seja crucificado. É consciente que Jesus entra em Jerusalém aclamado e aplaudido, sabendo que aquela mesma multidão o condenará à morte. E é por isso que o profeta Isaías diz, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Ele diz, eu ofereci, eu me coloquei, eu me entreguei. Livremente ele morre, para que nós sejamos libertados do pecado e da morte. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, também nos fala da kenosis. O que é kenosis? Esvaziamento, humilhação, entrega, despojamento. Diz o seguinte, olha, Jesus existindo em condição divina, Jesus sendo igual a Deus, Jesus sendo todo-poderoso, Criador, Senhor de tudo, ele não se apegou a isso. Diz o texto, ele esvaziou-se a si mesmo, ele assumiu a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. São Paulo diz que ele é todo poderoso, que ele tudo criou, que ele tudo fez, que ele tudo pode. O evangelista João também no prólogo, no capítulo 1 de João é dito assim, no princípio era o verbo, era Jesus, e Jesus estava junto com o Pai. E Jesus era Deus com o Pai. Ele era a palavra criadora. E por ele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada se fez de tudo que existe. Esse Jesus que sempre esteve com o Pai, todo-poderoso, criador de tudo, Senhor da história. Diz São Paulo na segunda leitura, se fez semelhante a nós, se fez humano, se fez frágil, se fez um garotinho, uma criança nos braços de José e de Maria na noite de Natal, se fez um ser humano mortal na Semana Santa, nos dias de hoje. Por que os padres estão usando vermelho, cor vermelha? Para lembrar que Jesus é humano, que Jesus é frágil, que Jesus derrama seu sangue, que Jesus se entrega, mesmo sendo todo poderoso, se esvazia, se humilha. Para quê? Para assumir o nosso lugar na cruz, para fazer exatamente o que Jesus diz no Evangelho. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior serviço que Jesus nos faz, quando Ele oferece a face para lhe baterem, para lhe arrancarem a barba, quando Ele oferece as costas para ser chicoteado, quando Jesus se deixa crucificar, o maior serviço que Jesus nos presta é assumir o nosso lugar na cruz, assumir o nosso lugar na morte. O maior serviço que Jesus nos faz, eu não vim para ser servido, mas para servir, é nos arrancar da goela,
da boca do leão, da boca da morte, e nos fazer renascer com Ele pela ressurreição para uma vida nova. Caríssimos irmãos e irmãs, o dia de hoje é contemplado com a narração da paixão, é contemplado com a narração do julgamento de Jesus. Nós vemos aí os judeus gritando: crucificam. Herodes, Pilatos dando a sentença de morte. Quem é esse povo? Quem é essa gente? Quem são os culpados da morte de Jesus? Olhem, nós podíamos dizer assim: nós não somos, são os judeus. E os judeus podiam dizer: não somos nós, foi Pilatos quem deu a sentença. E Pilatos poderia dizer: eu fui obrigado pela multidão que gritava: crucificam. E os discípulos e a igreja pode dizer: eu estava com Jesus, eu sou da companhia de Jesus, eu amo Jesus, eu não sou culpada. Poderia dizer a igreja. Todos nós somos culpados. Jesus morreu por todos nós. Olhem, quem foi que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Foi um dos 12, a igreja, um dos 12, Judas. Quem foi que traiu Jesus 3 vezes dizendo que não conhecia? Foi a igreja, um dos 12, Pedro. A igreja culpada. Quem foi que fugiu largando Jesus sozinho, abandonado nas mãos dos soldados romanos? Foi a igreja, os 12. Apenas o pequeno João, o mais novo, ficou ao pé da cruz. A igreja é culpada da morte de Jesus. Nós somos culpados da morte de Jesus. Nós somos pecadores, nós mentimos, nós fraudamos, nós semeamos discórdia, nós odiamos, nós somos rancorosos, nós não sabemos pedir perdão, nós não nos engajamos, não vivemos o nosso batismo, não rezamos como convém. Nós somos culpados da morte de Jesus, como Judas, como Pedro, como aqueles que fugiram. Os judeus são culpados também. Os judeus o acusaram, dizendo: este homem se diz filho de Deus, deve morrer. Eles são culpados e gritaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. A igreja é culpada, os judeus são culpados. Pilatos e o Império Romano são culpados. Pilatos diz: eu lavo a mão do sangue deste homem. Ele viu que Jesus era inocente, mas não o livrou da morte. Temendo a multidão nervosa e que gritava contra ele, ele deu a sentença de morte. Entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos representava o imperador romano, representava os pagãos, representava o poder político de então e condenou Jesus. Então a igreja nascente é culpada, os judeus são culpados, o Império Romano é culpado. Todos somos culpados pela morte de Jesus, todos somos pecadores. O dia de hoje nos leva a bater no peito. Essa cor vermelha nos diz: eu sou culpado pelo sangue derramado por Jesus. Vocês verão na Sexta-feira Santa, muitas pessoas farão Judas, farão um boneco Judas. Ele vai amanhecer enforcado nos portes, nas esquinas da cidade, para dizer o seguinte: Judas é culpado, eu não sou. Muita gente vai fazer um boneco, vai surrar, vai enforcar, vai pendurar, vai queimar e vai dizer: ele é culpado, eu sou santo. Judas simboliza o pecado da igreja, simboliza o pecado dos cristãos. Quem aqui é a igreja? Quem aqui é batizado? Levante a mão, levante a mão. Judas nos representa no pecado, na traição a Jesus. Nós traímos Jesus quando nós mentimos, quando nós traímos a esposa, quando nós somos desonestos, quando nós não rezamos, quando não vivemos o nosso batismo, quando não assumimos a nossa fé, quando não acolhemos os nossos jovens, quando não damos testemunho, quando não somos cristãos fervorosos. Nós agimos como Judas. Não adianta fazer boneco, não adianta enforcar boneco, não adianta queimar e não adianta bater para dizer que o outro é culpado. Nós temos que bater aonde? No peito e dizer: Senhor, tende piedade de mim. Vamos fazer isso todos juntos? Senhor, tende piedade de mim. Todos. Cristo, tende piedade de mim. Todos.
Senhor, tende piedade de mim. Hoje é apenas a abertura da Semana Santa. Quarta-feira à noite temos as confissões. E nós vamos chegar aqui para dizer, batendo no peito: Senhor, eu pequei. Senhor, eu te entreguei. Senhor, eu te vendi. Senhor, eu sou pecador. Mas, Senhor, perdão. Cura-me, salva-me, Senhor. Confissões, quarta-feira, 7 da noite. Convidamos todos vocês para bater no peito e pedir perdão a Jesus. Quinta-feira Santa, esse Jesus condenado à morte celebra a ceia. Vamos ter aqui o lava-pés, a Santa Ceia, instituição da Eucaristia, a instituição do Padre, do ministro ordenado por Jesus, a instituição de todo o ministério no lava-pés, na caridade. Jesus se entrega por nós. Quinta-feira Santa, Ele é o pão da vida. Nós temos que voltar aqui para celebrar isso, para que o sangue, o esforço, a entrega de Jesus não sejam vãos. Vamos voltar, celebrar Quinta-feira Santa, quinta-feira, 5 da tarde, aqui. Hoje é só abertura, é só o começo. Quarta-feira, confissões. Quinta-feira, lava-pés, Santa Ceia. Sexta-feira Santa, dia da morte. Hoje Jesus entra em Jerusalém. Sexta-feira Santa, uma programação especial. Meio-dia começa o sermão, a pregação das 7 palavras de Jesus na cruz. Começa também a Via Sacra, enquanto pregarmos as 7 palavras de Jesus durante 3 horas de pregação. Celebraremos também a Via Sacra aqui nesta igreja. Convidamos todos vocês. 4 horas da tarde, teremos a celebração da Paixão do Senhor. 5 horas da tarde, aliás, 3 da tarde, teremos a celebração da Paixão do Senhor. E 4 horas, nós teremos a procissão do Senhor morto. E nós vamos fazer tudo isso batendo no peito, dizendo: Senhor, tende piedade. Senhor, foram os teus pecados, os meus pecados que te levaram à morte. E sábado santo e domingo, nós celebraremos a vigília, a ressurreição, o triunfo, a vitória de Jesus. A vitória de Jesus sobre quem? Sobre nós. A vitória de Jesus sobre quem? Sobre nosso pecado. A vitória de Jesus sobre quem? Sobre nossa morte. A vitória de Jesus sobre quem? Sobre tudo aquilo que nós fazemos de mal. Mas ao mesmo tempo, a vitória de Jesus é nossa esperança, é garantia de vida. O Jesus vivo na Eucaristia, o Jesus vivo na palavra, o Jesus vivo na igreja, vai triunfar na vigília pascal. E na vigília pascal, nós somos convidados a vir participar no sábado, trazendo uma vela para acender, Cristo vivo. E nós vamos aqui abençoar a água no sábado santo, e nós vamos renovar o nosso batismo, dizendo no sábado santo: eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras, e eu renuncio o pecado, e eu renuncio toda forma de desunião, e eu peço perdão. E nós vamos dizer: e eu creio em Deus Criador, no Filho Santificador, Salvador, no Espírito Consolador, no Espírito que santifica, eu creio. E nós vamos então no sábado santo renovar o nosso batismo e a nossa fé. Vejam, é uma semana santa, começa hoje. Não podemos perder quarta-feira as confissões, 7 da noite. Quinta-feira o lava-pés, a Santa Ceia. Sexta-feira, meio-dia, até as renovar o nosso batismo e a nossa fé. 7 palavras. Transmitida aqui pela Rádio Educadora, com a Via Sacra. Começa hoje, 4 horas, 3 horas, celebração da Paixão do Senhor, e 4, procissão do Senhor morto. Sábado santo, a vigília, uma vela acesa, todo mundo trazendo a vela. Vamos renovar o nosso batismo, nosso compromisso com Deus. E no domingo, a ressurreição. Uma semana de oração, uma semana de Páscoa. É o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado com domingo. Vamos celebrar com muita fé, com muito entusiasmo, com muita esperança. E vamos dizer a Jesus que nós o amamos, nós o crucificamos, mas nós pedimos perdão. Nós o matamos, mas nós celebramos sua ressurreição. Ele vive e nós viveremos com ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma salva de palmas para Jesus, que deu a vida por todos nós. Vamos ficar de pé. Creio em Deus Pai,